Seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Vamos conversar hoje dos riscos cardíacos e a obesidade e também, lógico, falar um pouco dos riscos da obesidade e dos cardíacos para a Covid-19. O meu convidado aqui na Rede Alesp é o médico cardiologista Dr. Marcelo Cantarelli. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado. Estarmos juntos aqui vai ser muito bom para a gente debater um assunto que é bastante importante, né? Para a redução da mortalidade, das mortes no nosso país, já que a doença cardiovascular é ainda a que mais mata no mundo. Vamos discutir esse tema importante de utilidade pública, prestando serviço a você que acompanha a Rede Alesp. Doutor, vamos começar por uma pergunta básica para a gente esclarecer a nossa população. Como eu devo manter o check-up, né? Quando eu devo fazer o check-up, de quanto em quanto tempo, a partir de qual idade, qual a periodicidade que a gente deve começar a fazer os check-ups? Isso é uma pergunta muito importante. A gente sabe que a doença cardiovascular, e quando a gente fala cardiovascular, a gente soma aí a pressão alta, o infarto, AVC, doenças de aorta, enfim. É a doença que mais mata no mundo. Então são 18 milhões de pessoas que morrem todo ano. É como se desaparecesse do mapa uma São Paulo, uma grande capital, por ano desaparecesse do planeta. 18 milhões por ano. Por ano. Então é a doença que mais mata. 1/3 da população mundial morre de doença cardiovascular. Então a gente precisa fazer a prevenção. Por quê? Porque é uma doença que tem prevenção. Ela ocorre por conta de alguns fatores de risco, que a gente vai comentar quais. Um deles é a genética, a herança genética, que a gente não tem ainda como mudar. Então a gente precisa fazer a prevenção. E a herança genética, ela entra nessa definição de que idade. Se você não tem parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, ninguém infartou, ninguém tem pressão alta, ninguém tem diabetes, ninguém teve AVC, então você pode iniciar a fazer um check-up cardiovascular depois dos 30 anos ou aos 30 anos. Agora, se você tem história de doença precoce na família, doença cardiovascular, então, meu pai teve infarto antes dos 60 anos, minha mãe também antes dos 60 anos, ou seja, antes de serem idosos, então aí vale a pena que o teu check-up seja feito na adolescência ou adulto jovem, no máximo aí aos 20 anos. Por quê? Porque essa doença ela vai começar praticamente na infância. Isso foi um estudo feito com múmias do Antigo Egito, que viram que nas artérias de bebês mumificados já tinham placas de colesterol, pequenas estrias. Então, essa doença ela começa realmente na idade jovem, entretanto, ela só vai causar entupimento nas artérias na fase adulta. Quanto mais a pessoa tem essa herança genética como forte, mais cedo ela pode desenvolver a doença. Então, por isso que procurar o médico é importante para iniciar esse check-up. Agora, doutor, dentro disso, né, o senhor falou na herança genética, agora quais são os outros fatores de risco para a doença cardiovascular que a população deve estar atenta? Sim. Os outros são chamados fatores modificáveis. Por quê? Porque é que a gente consegue modificar, tratar ou prevenir. Então, o primeiro deles, a pressão alta. A hipertensão arterial é o fator de risco mais prevalente. 70% das pessoas que têm um problema no coração, uma doença, um infarto, elas são hipertensas. Então, é um fator de risco a ser controlado. Depois temos o diabetes, o colesterol elevado, a obesidade, que é o nosso tema central, o tabagismo, o estresse. Esses são os fatores principais, tidos como fatores de risco, para que a pessoa possa, durante a vida, ter ou um infarto ou um derrame cerebral. Agora, doutor, antes de entrar na obesidade, desses fatores de risco, quais são os mais fáceis de prevenção? Já que, por exemplo, hoje a gente vive num mundo, né, onde o fluxo de informações é muito grande. É difícil uma pessoa, por exemplo, não desenvolver o estresse, né? Mas dos outros fatores, quais são os mais fáceis de prevenir?
O mais fácil é o seguinte, você tem que saber se o seu coração é saudável, se você é saudável. Então, a primeira coisa é ir no médico. Alguns exames são muito simples para detectar esses fatores de risco. Então, veja bem, saber se você tem pressão alta, basta medir a pressão. Apesar de ser uma coisa muito simples, quer dizer, você nem tira sangue para isso, estima-se que metade das pessoas que têm pressão alta no Brasil nunca mediram a pressão e não sabem que são hipertensas. Então, medir a pressão é fundamental. Outra coisa simples, um exame de sangue simples, uma ponta de dedo, pode te dar o diagnóstico se você tem diabetes ou não, que é um importante vilão para o coração. A mesma coisa colesterol. Colesterol, triglicérides, são as gorduras elevadas no sangue. Também um simples exame de sangue vai te dar o diagnóstico. Então, numa prevenção simples, esses fatores que são centrais e super importantes, a gente detecta. Da mesma forma, a obesidade. Você pesa a pessoa, olha a pessoa, faz o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal, com peso com altura, e você sabe se a pessoa se é obesa e que estágio de obesidade ela tem. Então, são coisas muito simples. Agora, em termos de tratamento ou de prevenção, realmente o estresse eu acho um pouco mais complicado, realmente. Por quê? Porque a gente vive um estresse crônico. E esse estresse crônico é o que vai levar no longo prazo os problemas cardiovasculares. E morar numa cidade grande e o estresse do dia a dia, do trânsito, das notícias, dessa pandemia. Informação 24 horas por dia, né? O acesso à informação se tornou muito fácil e isso faz com que as pessoas não desliguem, né? Exato. Até há pouco tempo, se a gente voltar alguns anos atrás, onde o telefone era apenas um objeto para você telefonar, o teu trabalho, você saía, o teu trabalho ficava no trabalho. Depois veio a questão do computador, veio e-mail, depois vieram os aplicativos de comunicação instantânea e hoje o celular é uma ferramenta de trabalho. Hoje você sai do teu trabalho, vai para casa, mas o trabalho não sai de você. Você continua conectado no trabalho e que não tem muito dia e hora para você desconectar. E agora, nessa situação de pandemia, a sua casa, para muitas pessoas, virou o seu trabalho. Então, o que a gente precisa aprender é lidar com o estresse. O estresse, para o ser humano, ele é uma coisa positiva porque se nós não tivéssemos os mecanismos agudos de estresse, você não estaria preparado para enfrentar uma situação de perigo. Então, você prevê que ali se acostuma. Exato. Então, assim, o estresse, ele nasceu com o homem das cavernas, entendeu? Ele via um bicho chegando, ele saía correndo, né? E a mesma coisa com a gente. E o estresse crônico é aquela situação em que você fica com aquela ansiedade, ou com depressão, ou com medo, ou com aquela pressa de uma maneira crônica. Esse até é um estresse, vamos dizer assim, mais agressivo ao coração. E aí a gente tem que ter episódios ou períodos durante o dia em que a gente precisa relaxar. Precisa muita coisa? Não. Ler o livro, escutar uma música, fazer uma meditação. São coisas simples. Ou aprender a fazer coisas diferentes, tocar um instrumento, aprender a cozinhar, enfim. São coisas que você vai procurar tentar desligar do teu trabalho, dos teus problemas, naqueles minutos para o teu organismo relaxar. Baixar a adrenalina, baixar a frequência cardíaca, baixar a pressão arterial e o organismo descansar um pouco. Agora, doutor, vamos entrar ao tema central desse Alesp Cidadania, que é a obesidade e os problemas cardíacos. Eu gostaria que o senhor explicasse aí de forma didática para o nosso telespectador como, né, a obesidade ela começa, se ela começa já na infância, como é que são os fatores, né, de risco para que ela se desenvolva. Existem, por exemplo, pessoas que têm mais facilidade para serem obesas. Como é que funciona esse processo, doutor? Então, a primeira coisa, assim, por que a obesidade é um fator de risco importante para o coração? Porque a obesidade em si, você aumentar o seu peso, pode fazer com que você se torne diabético, pode fazer com que o teu colesterol suba e fazer com que a tua pressão arterial suba, você se torne hipertenso.
Então, é um fator de risco, que é a obesidade, trazendo mais 3, ou seja, se tornando 4 fatores de risco. E a gente sabe que quanto mais fatores de risco você tiver, maior vai ser a chance de você ter um infarto no futuro. Então, aquela pessoa que tem um fator de risco tem uma chance X. Se você tiver 4, você tem 4 vezes mais chance. A coisa é mais ou menos matemática. E a obesidade, na grande maioria das vezes, é por erro alimentar. É uma equação. Você vai ingerir mais calorias e você não vai gastar essas calorias. Então, aquela pessoa que faz uma alimentação rica em calorias, que vem principalmente de carboidratos e gorduras, e que não faz atividade física, ou seja, ela não gasta tudo aquilo que ela ingere, isso vai ser depositado no organismo em forma de glicogênio e gordura. E a pessoa passa a ganhar peso. Existe um estudo francês e também existe estudo brasileiro. Durante a pandemia, todo mundo em casa, todo mundo em home office, essas coisas todas, o pessoal se movimentou menos, o pessoal começou a comer mais. Em média, o brasileiro e em média o francês ganharam 4 quilos na pandemia. Então, por uma questão simples apenas de matemática. Mas é óbvio que a obesidade tem outras causas, que são doenças que podem levar à obesidade, além do erro alimentar. Uma delas é a síndrome metabólica ou não tem relação? A síndrome metabólica, ela é uma doença que afeta, inclusive, o indivíduo que tem sobrepeso, ou seja, ele não tem aquele IMC acima de 30, não é um grande obeso, mas é aquele cara que tem a famosa barriguinha de chope, que na verdade a culpa não é do chope, né? Mas é que a bebida alcoólica ela é calórica, então se o cara vai todo dia para o bar tomar chope e não faz atividade física, ele vai engordar. Mas o que acontece é que a síndrome metabólica ela é uma decorrência da obesidade. O que acontece? O tecido gorduroso, ele dificulta a ação da insulina, então a pessoa passa a ter uma glicemia, açúcar no sangue elevado e pode se tornar diabético. Ele aumenta o colesterol bom, ele abaixa o colesterol ruim, tudo isso essa gordura faz, né? E aumenta a pressão arterial, como eu falei. Então a síndrome metabólica, ela é a junção dessas 4 alterações, mais uma obesidade, que a gente chama de obesidade visceral, centrada no abdômen, e que uma coisa simples faz o diagnóstico, uma fita métrica. Se você medir a tua cintura e você for homem, e isso der acima de 102 centímetros, você está arriscado a ter a síndrome metabólica. Você tem, só por conta desses 102 centímetros, 2,5 vezes mais chance de morrer de infarto de quem não tem esses 102 centímetros, tá certo? E para as mulheres, 98. Aliás, 88. 88 centímetros é a cintura limite para a mulher não ser enquadrada numa síndrome metabólica, né? Então, a síndrome metabólica é uma consequência inicial aí da obesidade. Mas a obesidade como causa tem outras doenças. Doenças endócrinas podem causar obesidade, que são várias outras doenças. Alguns tumores também podem causar obesidade. Doenças da tireoide causam obesidade, enfim. Então, se a pessoa está acima do peso, se a criança está acima do peso, e eu brinco que o primeiro check-up que a gente faz na vida é quando nasce. Quando a gente nasce, o pediatra chega ali na sala de parto e já vê, examina a criança rapidamente, repete esse exame 6 horas depois e tenta detectar se a criança tem algum problema. Então, durante a infância, quando a gente vai no pediatra, a primeira coisa que ele faz, sobe na balança, pesa e mede, tá certo? Então, o diagnóstico da obesidade, ele é feito durante a infância, adolescência, idade adulta, e obviamente se for uma obesidade cuja causa não esteja na questão alimentar, no erro alimentar, você busca outras causas que podem ser corrigíveis, tá certo? Quais são as principais, doutor? A principal causa são os distúrbios endócrinos. Então, a gente tem as doenças da tireoide, principalmente o hipotireoidismo. Você tem tumores de glândulas, que são parte do sistema endócrino, problemas de hipófise também, então, e problemas de ovários, como ovários policísticos. Então, essa causa é muito mais frequente muito em mulheres jovens, e essas causam, então, a questão de obesidade. Problemas de adrenal, que é outra glândula, então, do distúrbio no metabolismo do cortisol, que ocorre uma síndrome chamada Cushing,
que o aumento de peso, e principalmente nessa região centrada no abdômen, acontece. Mas, somando todas essas doenças endócrinas, nós não chegamos ao número suficiente para colocá-las como primeira causa de obesidade. Isso que a gente tem que entender, que a maior causa de obesidade realmente é o erro alimentar e a falta de atividade física. Sendo que hoje o sedentarismo ele é extremamente frequente, é mais que 60% no estado de São Paulo, e o sedentarismo isoladamente já é considerado também um fator de risco cardiovascular. Agora, doutor, é importante a gente dar uma definição para o sedentarismo, né, que gera muitas dúvidas. Vamos pegar um exemplo hipotético de uma pessoa que é obesa, mas anda meia hora por dia. Ela é sedentária? O sedentarismo é aquela pessoa que não faz atividade física ou não faz exercício físico. Para a gente, por definição, tirar o rótulo de sedentário, a gente tem que comprovar que aquela pessoa faz uma atividade aeróbica que seja pelo esteira, menos uma bicicleta, caminhada. Exatamente. O que é aeróbico? Tudo que é movimento. Então, caminhada, corrida, bicicleta, natação, enfim. Se a pessoa caminhar meia hora, 3 vezes por semana, isso já tira o rótulo de sedentário. Por quê? Porque foi feito um estudo que mostrou que se você fizer isso, você reduz a tua chance de infartar no futuro. Você aumenta a tua sobrevida. Então se eu fizer 3 tá bom? 3 tá bom, mas se você fizer 5, tá melhor. Se você fizer 7 vezes por semana, tá melhor. Se você fizer uma atividade esportiva mais intensa, melhor ainda. Então, a intensidade do exercício também ela é proporcional ao benefício futuro, tá certo? De redução do teu risco cardiovascular. Então, hoje, o ideal é que a gente faça pelo menos, no mínimo, uma caminhada 3 vezes por semana. Mas eu não tenho tempo. Eu saio de casa 5 horas da manhã, pego 2 conduções, chego no trabalho, saio do trabalho à noite, vou para o cursinho à noite, eu vou para o colégio à noite, saio do colégio às 11, 11h30, vou chegar em casa quase 1 hora para dormir um pouco, acordar às 5 da manhã. Essa é a realidade de muita gente nas grandes cidades, na periferia das grandes cidades. Quase toda a população, né? Muita gente. Não vai ter uma grana para pagar uma academia, não vai ter isso e tal. Então a gente pode criar uma situação contra o sedentarismo que não precisa ser o exercício físico, e sim a atividade física. Qual que é a diferença? O exercício físico é eu pegar, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer bicicleta, eu vou jogar bola, eu vou fazer musculação, tudo isso é atividade física. A atividade, exercício físico. A atividade física é você, de repente, em vez de ir de carro daqui até lá, eu vou a pé até a padaria e volto. Em vez de eu levar isso aqui para o chefe, lá no 6º andar, eu não vou pegar o elevador, eu vou de escada. E vou descer de escada. É uma mudança de hábito, né? Exatamente. Então, é você mudar o teu hábito para que você faça movimento. Então, na época que nós não tínhamos carro, controle remoto, televisão, smartphone, computador, tudo dependia muito do trabalho braçal. E é muito difícil, e é um exercício muito legal. Procure fotos antigas, da São Paulo antiga, e você vai ver um monte de gente lá de terno e gravata, chapéu, etc e tal, mas é difícil você ver pessoas obesas, pessoas gordas, você vai ver pessoas magras. A obesidade é algo que aumentou muito, é a doença que veio aqui do século XX para o XXI. E hoje a gente tem estimados aí que mais de 1/4 da população seja obeso e que pelo menos 50% a 60% da população tenha pelo menos sobrepeso. Então, se a gente incorporar o movimento na nossa vida, eu não preciso, de repente, fazer uma academia. Eu consigo, dentro do meu trabalho, ter tempo para fazer algum tipo de atividade, que seja, de repente, andar, subir escada,
andar até o ponto de ônibus. Não, eu não vou pegar aqui, vou pegar um pouco mais na frente, porque assim eu consigo fazer uma caminhada maior. Então, tudo isso é importante e isso traz benefícios? Sim, estudos científicos mostram que se você fizer atividade física durante o seu período de trabalho, você vai se proteger também contra o infarto, assim como aquela pessoa que faz o exercício físico. Agora, doutor, é importante ainda dentro desse assunto, né? A partir de quanto tempo? Vamos supor, eu tenho uma rotina sedentária e eu resolvo, a partir de agora eu vou fazer uma atividade física diária ou 3 vezes por semana. Quanto o meu corpo demora para entender que eu não sou mais sedentário? Isso é algo que imediato, digamos assim. Agora, o benefício você vai adquirir com o tempo. Eu explico por quê. Se você tem uma pressão arterial um pouco elevada, 13/9, vai, que já é grau 1 de hipertensão, está um pouco acima do peso. Eu estou uns 5, 6 quilos acima do peso. Ok, você faz o exame de glicemia, deu lá 110, bateu na trave, acima de 120, diabetes, tá certo? Faz um colesterol LDL, colesterol ruim, deu lá 140, 150. O ideal é que seja em torno de 100. Se você pegar essa pessoa, você for essa pessoa, e você começar a fazer caminhadas diárias, meia hora por dia, e vai começa a fazer uma alimentação equilibrada. O que é alimentação equilibrada? Pouco açúcar, pouca gordura e pouco sal. Não tem segredo. O que vai acontecer com você? Você vai perder peso, a pressão arterial vai normalizar, o colesterol vai normalizar e a glicemia vai normalizar. O exercício físico, ele é capaz de emagrecer a pessoa, de baixar o colesterol dela, abaixar a glicemia, ou seja, diminuir o diabetes ou curar o diabetes, e abaixar a pressão arterial. A pessoa deixa de ser hipertensa, ela entrando em forma, entre aspas, ou seja, tendo o peso ideal e mantendo uma atividade física aeróbica. Então, muitas pessoas, elas têm esses fatores de risco, elas têm a pressão alta, elas têm lá o diabetes, um pouquinho do diabetes, etc., acima do peso, por estarem obesos e sedentários. E na hora que você corrige isso através do exercício físico, é uma pílula mágica. Por quê que eu falo isso? Porque não existe nenhum comprimido no mundo que consiga normalizar pressão, diabetes, colesterol e emagrecer. Não existe. E outra quinta atividade que faz. Enquanto você faz atividade física, você esquece dos problemas da vida. Então ele vai tratar o teu estresse também. Então é um remédio só, um comprimido, tá certo? Chamado atividade física, ou exercício físico, que combate 5 vilões do coração. Doutor, interessante essa colocação. É importante a gente incentivar a população aí para fazer o exercício físico da forma que pode, como o senhor disse, às vezes uma caminhada na rua, muita gente ficou em casa e viu formas de fazer exercício físico dentro de casa, quer dizer, o importante é movimentar. Mas na questão da obesidade em si, doutor, qual o fator de risco dela para a Covid-19, que é um negócio que a gente tem ouvido falar bastante? A obesidade, o nosso tecido adiposo, não tem lá só gordura, tá certo? Dentro desse tecido gorduroso, a gente tem uma série de imunomoduladores, uma série de substâncias químicas. É como se o tecido gorduroso fosse uma grande glândula. E ela produz muitas substâncias ali que são substâncias inflamatórias. Então, a gente pode dizer que muitas das doenças, a obesidade e doenças cardiovasculares e o próprio infarto, elas têm como origem a inflamação. Então não é só a dor no joelho, tá certo, que é uma inflamação, não é só o reumatismo que é uma inflamação. A inflamação, ela tem essa origem celular em várias doenças. Tendo a obesidade como uma síndrome inflamatória e a doença cardiovascular também, quando você pega uma doença infecciosa, infectocontagiosa, viral, e aí entra o Covid como exemplo, o indivíduo que já tem um organismo inflamado, entre aspas, ele vai ter uma resposta diferente a esse agressor que é o vírus. Para a gente ter uma resposta eficiente contra vírus, bactérias, quaisquer que sejam,
a gente tem que ter o sistema imunológico muito bom. A resposta para qualquer infecção ela está num triângulo. Esse triângulo é, primeiro, a agressividade do vírus. Então, vamos colocar a Covid, a agressividade dele. Depois, o número de vírus que invadiu o teu organismo, certo? E seria a carga viral? Não tem nada a ver. Carga viral. É o número de vírus. O quanto entrou. E o outro ponto é a resistência do hospedeiro, ou seja, a tua resistência contra eles, o vírus e os números do vírus. Então, esse triângulo é o triângulo da infecção, de como você vai responder. A resistência do hospedeiro, aí entra a sua imunidade. E os indivíduos que têm doenças e doenças inflamatórias, e aí a obesidade entra como uma doença inflamatória, ele vai ter uma resposta imune diferente. Então ele não está tão preparado para combater o vírus. E o vírus, quando entra no organismo e o Covid, ele vai disparar, ele vai deixar em alerta o nosso sistema imune e o nosso sistema imune vai combatê-lo. E a forma como o nosso sistema imune combate o vírus é que vai dizer a intensidade da doença. Então, quando a pessoa tem um quadro leve, significa que o nosso exército foi forte o suficiente para barrar ele na entrada e não chegou aqui, tá certo? Agora, quando o indivíduo teve um quadro grave, e foi para a UTI, foi entubado, teve um quadro pulmonar que precisou de muito oxigênio, e teve outras complicações, e hoje a gente tem visto infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, AVC, todos provocados por Covid, trombose, embolia pulmonar, enfim. Então, quando a pessoa tem casos mais graves, isso significa que o exército que combateu não combateu eficientemente e que o agressor chegou onde não deveria chegar e agrediu órgãos que ele poderia não ter agredido. E muitas das vezes essa reação imune exacerbada, diferente, ela própria agride o organismo. A tempestade Exatamente, que entra a tempestade de citocinas. Citocinas, isso. E a obesidade, ela favorece essa reação exacerbada. Então, o que começou a se observar com os pacientes com Covid é que, além dos idosos que têm o sistema imune já um pouco debilitado, os pacientes com cardiopatias, os pacientes diabéticos, os pacientes obesos também tinham uma resposta pior ao Covid. E isso para qualquer grau de obesidade. Então, você tem o sobrepeso, grau 1, grau 2 e grau 3, ou quanto mais é mais sério? Quanto mais, pior. Entretanto, existe um denominador comum nesses pacientes, é a idade. Os obesos internados e que vão para a UTI com Covid, eles são mais jovens que os não obesos. A obesidade em si é uma doença que ela pode evoluir para o que a gente chama de obesidade mórbida. Por que a obesidade mórbida? O indivíduo que tem um MC acima de 40 é aquele grande obeso, tá certo? É aquele cara que antigamente era o Rei Momo no carnaval. Seria grau 3, é isso? E esse tipo de obesidade, ele tem esse nome mórbido ou mórbida, por quê? Porque as pessoas morrem cedo de complicações da obesidade. E tem vários tipos de complicações, desde articulares, que a pessoa não consegue nem andar direito, desde obstruções linfáticas, a pessoa fica com as pernas gigantescas, até os problemas cardiovasculares, cardíacos, AVC, infarto, tudo isso acontece mais cedo. Então é por isso que dificilmente a gente tem que puxar muito pela memória de a gente ter visto algum dia na rua alguém bem idoso, cabelo branquinho, 70 e poucos anos muito e gordo, super obeso. Você não vê. Por quê? Porque a pessoa não chega na cidade. O obeso mórbido, ele vai morrer por volta aí dos 50 anos ou antes disso. Então é por isso que a obesidade tem que ser encarada de fato como uma doença, com graus diferentes. O obeso mórbido ele tem que ser tratado com cirurgia para redução de estômago, enfim, porque já é uma situação mais avançada. Então tudo isso tem que ser levado muito em consideração.
E hoje, em relação à pandemia, o que a gente diz é o seguinte, que o obeso ele está dentro do grupo que evolui pior. Então, o grupo de risco, além de termos aí idosos, cardiopatas, diabéticos, a gente coloca também os obesos como um grupo de risco. Então, essas pessoas elas têm que realmente se prevenir, se cuidar mesmo, para evitar pegar a doença e parar no hospital. Agora, doutor, isso não quer dizer, por exemplo, que todo obeso vai agravar. Não, eles têm maior prevalência de casos graves, é isso? Sem dúvida, porque senão não teria nenhum obeso andando na rua hoje, estariam todos internados com Covid. Então, não é assim. Na verdade, o que é uma estatística. A pessoa que é obesa, ela tem maior chance de, caso venha a se infectar com Covid, de ter uma evolução diferente, de internar, uma chance maior de internação, e se internar, uma chance maior de ir para a UTI, e se ir para a UTI, uma chance maior de óbito. Isso não significa que todo obeso que pegar Covid vai evoluir para óbito por ter passado numa UTI, não, muitos saem, né? Mas, em termos comparado ao não obeso, ele tem uma chance maior de evoluir pior. Agora, doutor, dentro disso, né, em muitas entrevistas já, alguns médicos falam que o ideal é ter controle da diabetes, da pressão, dos fatores de risco que podem levar aí ao agravamento da Covid-19. No caso do obeso, né, a gente sabe que a maior solução é o regime. Mas existe uma forma, num tempo de pandemia, de dificuldade, que haja um controle maior? É como? Visitando mais o médico, tomando devidos cuidados, porque a gente sabe que emagrecer é um processo lento. Exato. Isso você já respondeu. Na verdade, todo mundo tem que ir no médico, tem que ter o seu médico e ter essa orientação. A obesidade, ela pode ser resolvida com dieta e exercícios, mas em algumas vezes, caso detectado problemas endócrinos, ela precisa tomar medicamentos específicos. Ou, às vezes, utilizar medicamentos que acelerem aí um pouco o emagrecimento para diminuir um pouco a gravidade da obesidade. Ou até a indicação da cirurgia. Então, tudo isso, na verdade, hoje existem diretrizes que dizem, dependendo do seu grau de obesidade e das comorbidades que você já possa ter, qual vai ser o seu melhor tratamento. É cirurgia? Interrogação. Não, são determinados remédios. A cirurgia é indicada a partir de qual IMC, doutor? A obesidade mórbida, com certeza. Então, IMC de 40. Mas hoje, a indicação da cirurgia, IMC acima de 30, você já vai ter indicação da cirurgia para determinados casos. E aí entram as comorbidades. Entra o diabetes, por exemplo. Hoje, a cirurgia de redução do estômago também pode ser denominada como uma cirurgia metabólica. Por quê? Porque ela corrigindo a obesidade, ela vai corrigir, por exemplo, a resistência à insulina que estava levando a pessoa a um quadro de diabetes. E ela pode reverter isso, né? Então, a indicação depende muito do grau de obesidade e também de quais comorbidades e outras doenças que essa obesidade já está carregando para essa pessoa. Doutor, nós estamos caminhando para os momentos finais desse nosso programa. Eu quero, de antemão, agradecer a sua participação, mas eu quero tocar também na questão dos riscos cardiológicos para quem desenvolveu a Covid-19. A gente ouve aí muitas pessoas que não tinham problemas cardíacos e desenvolveram com a doença. Eu gostaria de uma explanação em relação a isso. Essa é uma pergunta extremamente necessária. A gente observou no início da pandemia, então vamos retroceder àquela março do ano situação passado da Itália, Espanha, o ano passado, que estava havendo um aumento de mortes por infarto, de mortes em casa, e que muito disso se deveu ou se colocou a culpa que as pessoas não estavam procurando o hospital e por isso estariam morrendo em casa ou chegando muito tarde com infarto. De fato, isso aconteceu. Entretanto, a gente começou a ver pessoas jovens, até 20 e poucos anos, chegando no hospital com quadro de infarto, com quadros de embolia pulmonar, com quadros de acidente vascular cerebral do AVC,
ou com quadros de insuficiência cardíaca decorrentes de uma inflamação no músculo cardíaco chamado miocardite. E isso chamou muita atenção. E esses casos, quando a gente conversava com essas pessoas, eles falavam, doutor, olha, eu estou com gripe, eu tive um resfriado, ou estou há uma semana com uma suspeita do Covid, etc. Então, a gente começou a ver que algumas pessoas que pegam o Covid desenvolvem praticamente naquela semana inicial, depois do 5º, 6º, 7º dia, quadros que podem ser infarto, miocardite ou AVC. E isso ocorre por quê? Pela inflamação, a resposta que a gente já comentou, e por uma situação que o vírus provoca, que é um aumento da coagulação do sangue, ou seja, a pessoa cria uma condição em que o sangue pode coagular em alguns locais, em veias, que pode parar no pulmão, ou dentro de artérias, dentro de uma artéria coronária, por exemplo. Então, é um infarto diferente, não é provocado pela gordura, pela placa de colesterol, que depois vai vir um trombo, etc. Não. Muitas das vezes é um coágulo, um trombo que se formou e entupiu um vaso sanguíneo, quer seja uma veia, quer seja uma artéria coronária, que parou o fluxo de sangue porque formou ali uma rolha que é um coágulo de sangue. Teoricamente em pessoas saudáveis até o momento. Em pessoas previamente saudáveis. Então, isso é um quadro que nós vimos com frequência e no mundo inteiro. Hoje, então, a gente sabe que a Covid, ela tem duas situações. Ela pode ser mais grave na pessoa que já tem um problema cardíaco ou cardiovascular. E ela pode causar um problema cardíaco naquela pessoa que não tem um problema cardíaco. Quando eu falo problema cardíaco, miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio. Então, o que a gente tem que fazer? É a prevenção. Nós temos que usar máscara, lavar as mãos, a higiene pessoal e distanciamento, enquanto nós não formos vacinados em quantidade suficiente para todos estarmos juntos e tranquilos. Doutor Marcelo Cantarelli, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rede Alesp, é sempre esclarecedor e importante, né? Continue usando sua máscara, o álcool e gel, mantenha o distanciamento social, que é o que pode nos livrar desse problema todo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço a todos. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a acessar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, também nosso perfil no Facebook e no Instagram. Até o próximo encontro. Tchau!